É importante a gente entender que o cinema, mais do que simplesmente refletir o mundo, o cinema construiu alguns mundos, especialmente na modernidade. Então, o audiovisual, né, teve um papel central mesmo na construção de comportamentos e esquemas de conduta. Tem até uma pesquisa muito interessante do Herbert Blumer, que é um sociólogo da década de 30, que ele vai fazer uma série de entrevistas com jovens e aí ele vai perceber o quanto elas começam, no caso aí, especialmente das mulheres, imitando as stars de Hollywood, né? Então, uma imitação de um comportamento muito transgressivo que estava no cinema colocado, que nem sequer estava ainda estabelecido na sociedade. Então, ele é um bom exemplo de como o cinema constrói, né, até um conflito geracional de pais que tinham uma formação e uma criação mais tradicionalista versus já essa tendência individualizatória, né, no sentido das pessoas buscarem sua autonomia, sua liberdade, o seu projeto individual para além das morais da sua época, né? Então, o cinema é fundamental, né, para construir o que eu vou chamar de modernidade no sentido, nesse sentido mesmo mais específico do individualismo, né, desse processo individualizatório. A segunda pergunta, acho que a segunda e a terceira estão um pouco relacionadas, né? A ideia da propaganda, né? Então, no sentido de propagar, porque a gente sempre tem uma visão comercial, né, da história, e que não deixa de ser evidente que o cinema também veio exatamente num contexto da emergência do sistema capitalista e também vendendo um conjunto, ela não vende só modos de vida, vende sobretudo uma forma de você se aproximar desses modos de vida adquirindo produtos que essas mulheres utilizavam ou que os galãs utilizavam, ou seja, na tentativa de ter uma vida bem-sucedida socialmente, né, serem amados, admirados, etc., era como se eu adquirisse aqueles produtos, eu me aproximasse daquilo. Então é evidente que tem um caráter propagandístico num sentido mais literal, mas também tem um caráter propagandístico num sentido mais amplo, de opiniões, ideias e costumes, novos costumes, né, entre aspas, modernos, que vão ser, inclusive, no caso, muito libertadores do comportamento, né, muito progressistas. Então tem um lado que a gente pode dizer que ele é positivo, no sentido que ele caminha na direção de uma defesa da liberdade individual. Então tem um lado, como se diz, tem um lado negativo, né, de uma promoção de um consumo excessivo, né, que eu acho que não tenho nada contra o consumo, mas no sentido do excesso dele, né, de alimentar esse sistema quase obsessivo, né, mas também tem um lado muito interessante. E é importante dizer que também o cinema vai transmitir ideias nem sempre homogêneas, mas em alguns momentos contraditórias, né? Vai promover também modos de vida mais diversos. Então, ainda que, como se diz, a média dessa mensagem seja essa que eu estou dizendo, né? Mais moderna, consumista, etc. Mas também o cinema tem visões concorrentes aí no interior dele mesmo, então é interessante a gente matizar um pouco. Eu acho que eu não respondi propriamente sobre as pautas de inclusão e diversidade, representação, né, que são mais contemporâneas. Eu acho que não é só uma pauta do cinema. É importante a gente abrir um pouco, ampliar um pouco o foco, no sentido de a gente entender que a gente está num processo social de uma maior busca de liberdade, igualdade, né, que vem das revoluções do século XVIII, mas que seguem, né, um processo social, aí nos termos do Norbert Elias, um processo de longa duração, numa tendência individualizante e humanizante. Eu até criei um neologismo que eu chamo de individuanismo. Então,
você vê na passagem para a modernidade, da Idade Média até agora, a gente vem num processo de ampliar as representações, né? A ideia de diversidade, igualdade, é um processo social longo, né? De quebra de hierarquias, quebra de lugares sociais e as democracias que vão acontecer no Ocidente. E o cinema, ele não só vai testemunhar isso, representar isso, propagandear isso, né, nesse sentido, no sentido de propagar ideias e dar publicidade a elas, mas também ele vai promover, ele vai ser um dos aliados, uma das armas simbólicas centrais aí, não só do sistema capitalista, mas dessa nova ordem mundial em que os indivíduos considerados como iguais vão emergir, né? Então, por isso, hoje há uma reivindicação mesmo ampliada, né? Para os negros, mulheres, pessoas mais velhas, né? Que as stars, até inclusive há uma crítica hoje, né? Das stars serem muito jovens. Então, essa ampliação dos protagonismos pode ser bem interessante, né? E diz muito da nossa época. Eu acho que a 4 eu acabei respondendo nas outras. Eu vou pular para a quinta então, né? Porque eu já falei, né? Acho que é um duplo movimento aí, né? De testemunha e atora. No quinto, se Hollywood tinha alguma intenção, assim, no sentido de se organizar mesmo de uma forma consciente, acho que em alguns momentos sim. Não diria em todos, mas, por exemplo, um momento muito claro foi da política da boa vizinhança, quando o cinema americano foi cortado pelos alemães e pelos países que os alemães tinham já sob controle, impedindo a circulação dos filmes hollywoodianos. Eles tiveram que abrir um novo mercado, que é quando eles vão aí na década de 40 atacar a América Latina, Argentina, Brasil, exatamente nesse momento que a Carmen Miranda vai ser utilizada como uma personagem para fazer essa conexão com a América Latina. Tanto é que ela nem é considerada brasileira, mas latino-americana, e ela participa de um conjunto de filmes. Só que essa política que era meio que, entre aspas, para agradar os latino-americanos, acabou irritando os latino-americanos muito, porque eles misturavam salsa com samba, eles não tinham, eles queriam criar a ideia de um bloco unitário, né? E os países, exatamente nesse período, estavam vivendo toda uma revolução cultural interna. No Brasil não foi diferente, com os modernistas, já desde a década de 20, mas que isso prossegue 40 e 50, de uma busca de uma identidade nacional, que é o que vai acontecer na Argentina, vai acontecer nos outros países da América Latina. E aí esses filmes destinados a criar uma unidade, a misturar, vão cair muito mal, vão ter um ruído. Então é legal até para a gente ver que nem sempre o poderio norte-americano de Hollywood vai ter uma influência tão imediata, que as pessoas vão ser tão tolas ou que vão topar aquilo de uma forma tão fácil, né? Ainda que os filmes tenham sido relativamente bem-sucedidos, mas também houveram críticas locais muito intensas, muito fortes contra esses filmes. Olha, eu acredito que até a influência do cinema mesmo, seja menor do que foi antes, porque antes a gente só tinha o cinema, ele não concorria com todo esse streaming, né? O Netflix e todos esses outras plataformas que vão surgindo de seriados, que também é muito interessante observar, né? Então, se a gente incluir isso dentro do audiovisual de uma forma mais ampla, sim, esse audiovisual tem influenciado muito, né? Principalmente essas séries. Eu acho que a série tem uma coisa interessante, que as pessoas vão se envolvendo muito mais com os personagens do que num filme, né? Que dura lá sua 1 hora, 2 horas. E a série não, né? A pessoa está em contato todos os dias com aqueles personagens. E são personagens, eu acho que o Netflix as outras plataformas de streaming, eles têm uma coisa interessante,
que eles estão trazendo outros protagonistas. E aí eu já até posso responder a pergunta seguinte, né, a questão das mulheres no cinema, e eu acho que, sobretudo, nessas séries, vão... Olha que interessante, tem um dado, fizeram uma pesquisa, que a maioria dos protagonistas são mulheres agora, no streaming. Então, antes, geralmente, eram os homens. Então, tem uma mudança aí de lugar, que já diz muito desse novo lugar das mulheres na modernidade, né? Em que elas vão, sim, adquirir um novo papel, uma nova função. E já mulheres negras. Então, ou seja, né, as protagonistas mudaram. E também porque, em grande medida, a gente já começa a ter diretoras negras importantes, até a Shonda Rhimes, que tem várias séries premiadas, e ela geralmente coloca negras como protagonistas, e já em outros lugares, negras que são advogadas bem-sucedidas, né, são donas de escritório, mulheres que têm poder, ou seja, né, já quebrando os estereótipos dos papéis, das funções ligados ao gênero e cor e tudo mais, né? Então, tem uma mudança muito, muito legal, assim, e também de trazer dramas mais reais, mais humanos, né? Não tão ficcionais, não tão distantes. Então, até o cinema e as séries se humanizaram também, né? Então, a gente saiu daqueles lugares de mulheres muito ricas em palácios, naquela... Isso ficou quase out, ficou brega no cinema, principalmente a partir da década de 50 e 60 já não cabia mais esse tipo de filme, e hoje cada vez mais a gente está indo para essa coisa do natural, das pessoas se identificarem, né? Tem até uma série, This Is Us, né? E até o título já é um pouco isso, né? De uma família que tem uma diversidade de personagens ali dentro, em que vão tratar de temas muito cotidianos e muito comuns, universais, né? Então, acho que é para esse lugar. O cinema não está querendo inventar algo extraordinário e histórias mirabolantes, não, né? Ainda que elas existam, tenha lá a sua ficção, ainda tenha seu lugar, né? Essas grandes produções continuem sendo feitas, mas a média, o geral, o volume do que está sendo produzido está indo para um outro lugar, né? Que diz desse individualismo que eu já mencionei. E o final da questão eu acho que eu não respondi bem, que é se o cinema vai representar a realidade das mulheres. Não, né? Se a gente for olhar para os dados, tanto no mundo corporativo quanto no mundo político, a representatividade das mulheres ainda é muito baixa. Mas não deixa de ser uma tendência, e sim, o cinema pode inspirar as mulheres, as jovens, a pensarem em outros lugares e nessas possibilidades, né? Então agora a gente já começa a ver mulheres nas séries, né, que são presidentas do House of Cards, que são muito habilidosas na política. A gente vê mulheres na direção de grandes empresas, ou seja, elas existem, claro, né? Na realidade a gente já tem mulheres na presidência, a gente já tem mulheres na diretoria, só que isso ainda não é representativo, né? Mas e aí o cinema trazendo isso para o primeiro plano, isso pode, assim como o cinema dos seus inícios, né, lá da década de 20, como ele foi fundamental para criar comportamentos que não existiam na sociedade, né? Então, da mesma maneira, agora essas posições ainda mais destacadas das mulheres no universo do trabalho, que estão aparecendo agora no cinema, evidentemente são fonte de inspiração. Até porque tem um livro que eu gosto muito, do McLuhan. Eu acho que ele foi um visionário. Ele diz que o audiovisual, os meios de comunicação de massa são fontes de experiências que a gente nunca teve pessoalmente, mas a gente consegue ver os lugares agora, ver paisagens e vivenciar experiências através do cinema que a gente vivencia através desses personagens. Então, sim, o cinema é fonte de experiência, da experiência humana e do nosso conhecimento. Então, ele pode transformar a nossa experiência individual, né? Poderia ser chamada de uma abordagem feminista, no sentido de
Sim, ali tem a defesa de novas posições para a mulher, mas também eu não diria que seria só poderia ser encaixado nessa classificação. Como eu disse, há um processo social mais amplo em que a igualdade das mulheres é fator central aí para a modernidade, né? E para essa humanização mais ampliada, né? Simplesmente é uma defesa de direitos iguais e de possibilidades iguais, né? Já que a gente mostrou que não há diferença cognitiva de capacidades, né? E que elas são capacidades mais do que de gênero, são capacidades individuais. Então, por isso que eu gosto da ideia do individuo-humanismo, ou seja, a trajetória de cada um que vai forjar cada pessoa, que é diferente uma da outra, e que o gênero é uma informação, não é toda a informação, né? Então, mas são filmes que vão exatamente mostrar essa diversidade, né? Essas mulheres não são homogêneas, não estão aí sob a batuta de mesmas características iguais, né? Elas estão exatamente mostrando muitas formas de serem mulheres, até mulheres fragilizadas, mulheres pobres, né? Tem um filme americano agora, eu vou até me esquecer o nome dele, mas uma série, na verdade, no Netflix, que vai mostrar uma mulher que é, acho que até Maid, que chama a série, que é uma mulher que é uma babá, né, que está lutando, na verdade ela se torna uma babá, uma faxineira, para poder segurar a onda aí, de uma maternidade e de uma separação que ela, de forma autônoma, resolve romper para não sofrer abusos psicológicos e quase físicos do companheiro, né, que já começa a ameaçar com uma certa violência, ou seja, como é que a gente vai trazendo esse universo tão amplo de mulheres, né, e mostrando a sua realidade mesmo. Então, não sei se eu acho que é uma abordagem humanista, né, de pensar esses direitos humanos, e o cinema ele é fundamental porque ele faz a gente entender a experiência do outro, né, a tal da não existe uma estratégia, uma arma simbólica de empatia mais potente que a do cinema. Então a gente entende, nós que nunca vivemos a escravidão, né, que não somos da geração que venciou esse momento histórico que foi terrível e que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, que a gente tem uma herança terrível aqui, né, racial, que a gente ainda tem que se haver com ela. Como é que a gente consegue, através de alguns filmes, entender essa violência, né? Compreender o sofrimento das pessoas simplesmente porque elas tinham uma cor de pele específica, né? Então, o cinema é, sim, uma arma de empatia poderosíssima, né? De mudar mentalidades, de criar uma nova ordem, e eu acho que adotou uma pauta muito interessante, assim, muito progressista, muito humanista, né, e que condiz, como eu disse, com o processo, que também está para além de uma pauta do cinema, né? Não é uma pauta de Hollywood, não é uma pauta, eu acho que é uma pauta hoje mais ampliada e necessária, né? A nova posição da mulher, ela sempre incomodou, né? Ela sempre foi fonte de grande desconforto para um grupo. Não são todos os homens, vários homens, desde sempre, inclusive, apoiaram as mulheres, né? Uma figura que eu adoro, que é o Stuart Mill, que é um inglês, foi o grande defensor das sufragistas, ele que leva a primeira petição das inglesas para o parlamento, ainda que ele tenha sido mal sucedido, que eles não tenham aprovado. Ele é, sim, um grande apoiador das mulheres. Mas, sim, existem outros homens, outros grupos incomodados, porque colocar a mulher ali é, sim, criar novas concorrências, novas posições, não só no mercado de trabalho, mas dentro de casa, né? Quem vai ficar responsável por funções que ninguém quer cumprir, né? Então, e a divisão das tarefas. Então, essa nova localização da mulher, da sua posição, vai implicar uma reacomodação dos homens. Alguns se reacomodam e topam isso de uma forma leve e natural, porque inclusive podem vivenciar de uma maneira mais interessante, mais presente a paternidade, porque vão ter que dividir melhor aí as funções da casa, e que isso também pode ser uma boa experiência para os homens. E também
livra os homens de alguns lugares complicados, né? Porque também os homens têm que cumprir um conjunto de estereótipos de serem os provedores, de serem fortes, né? Então é bom também quando as mulheres podem ser fortes, as mulheres podem ser provedoras, aliviar esse fardo que foi também jogado exclusivamente para o masculino, né? Então é, 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 depende do ângulo que a gente vê as coisas, né? Então acho que tem um grupo que também está se sentindo aliviado desse fardo com a nova posição das mulheres e outro que está incomodado. Então isso sempre vai acontecer quando a gente tem uma mudança social tão profunda como essa das mulheres na modernidade.